Na noite de 14 de abril de 1912, o RMS Titanic navegava pelo Atlântico Norte sob um céu limpo e um mar inquietantemente calmo. O maior navio do mundo, orgulho da engenharia britânica, símbolo máximo da era industrial, avançava a aproximadamente 22 nós, praticamente sua velocidade máxima de serviço. Mas o que condenou o Titanic não foi apenas o iceberg. Foi uma decisão. Ou, talvez, uma sequência de decisões tomadas sob confiança excessiva, pressão social e uma cultura marítima que ainda não compreendia plenamente os riscos daquela rota na primavera. Para entender o erro que selou o destino do Titanic, precisamos voltar algumas horas antes do impacto. Ao longo do dia 14 de abril, o navio recebeu diversas mensagens de alerta sobre gelo no Atlântico Norte. Outros navios relataram campos de gelo, icebergs e até grandes blocos à deriva na rota habitual de navegação. Essas mensagens eram enviadas por telégrafo sem fio, tecnologia relativamente nova e ainda não padronizada como sistema formal de segurança. Algumas dessas advertências chegaram à ponte. Outras ficaram retidas na sala de rádio, onde os operadores estavam sobrecarregados transmitindo mensagens privadas dos passageiros, um serviço valorizado pela White Star Line e que representava prestígio para o navio. O Titanic não ignorou completamente os avisos. A rota foi levemente ajustada para mais ao sul dias antes. Mas, naquela noite específica, ele continuava navegando em alta velocidade numa região conhecida por risco de gelo. Essa foi a decisão central. Manter velocidade elevada em uma área com múltiplos relatos de gelo. O comandante Edward Smith era um oficial experiente, próximo da aposentadoria e altamente respeitado. Não há evidências de imprudência deliberada. Na época, era prática comum manter velocidade e apenas reduzir caso o gelo fosse avistado diretamente. A crença era simples: com boa visibilidade e vigias atentos, qualquer obstáculo poderia ser evitado a tempo. Mas naquela noite, as condições eram traiçoeiras. O mar estava extraordinariamente calmo. Não havia ondas quebrando na base dos icebergs, o que normalmente ajudaria na identificação visual. Não havia lua. O céu estrelado criava um contraste enganoso com o horizonte escuro. Os vigias no cesto de observação, Frederick Fleet e Reginald Lee, não tinham binóculos. A ausência desses instrumentos tornou-se um dos pontos mais discutidos posteriormente. Ainda assim, mesmo com binóculos, em uma noite sem lua e mar liso, a detecção visual teria sido extremamente difícil. Às 23h40, o iceberg foi finalmente avistado. O alerta foi transmitido à ponte. O primeiro oficial William Murdoch ordenou Hard a Starboard, uma manobra que, no sistema da época, fazia o navio virar para bombordo, e acionou as máquinas para ré. Essa resposta também se tornaria parte do debate histórico. Ao tentar desviar completamente do iceberg, o Titanic expôs seu costado ao longo de vários compartimentos estanques. Se tivesse colidido frontalmente, possivelmente apenas os compartimentos dianteiros seriam comprometidos, e o navio poderia ter sobrevivido, ainda que gravemente danificado. Mas essa é uma análise feita com o benefício da retrospectiva. Naquele momento, a reação instintiva era evitar a colisão a qualquer custo. O erro que condenou o Titanic não foi a manobra de Murdoch isoladamente. Foi o contexto que tornou aquela manobra inevitável: navegar em alta velocidade numa área repleta de gelo, à noite, confiando que a vigilância visual seria suficiente. Essa decisão reduziu drasticamente o tempo de reação. E em uma embarcação de mais de 46 mil toneladas, movendo-se a mais de 40 km por hora, segundos fazem diferença. O impacto durou poucos segundos. Mas a combinação de velocidade, ângulo de raspagem e fragilidade das chapas e rebites em determinadas áreas abriu múltiplos compartimentos estanques, mais do que o navio foi projetado para suportar. O Titanic poderia flutuar com até 4 compartimentos alagados. Foram 5, possivelmente 6, comprometidos. E a partir desse momento, o destino estava selado. Mas ainda há um elemento essencial nessa decisão: a cultura da época. O Atlântico Norte era uma rota movimentada e competitiva. Grandes transatlânticos buscavam manter horários rigorosos. Embora não haja prova de que o Titanic estivesse tentando quebrar recordes, manter velocidade elevada fazia parte da expectativa operacional. Reduzir drasticamente a marcha por precaução não era prática comum. Era uma era de confiança tecnológica. O Titanic era considerado virtualmente inafundável. E é exatamente nesse ponto que o erro se torna mais profundo do que uma simples decisão de navegação. Foi um erro sistêmico. Uma confiança excessiva na engenharia. Uma subestimação do ambiente.
Uma cultura que priorizava desempenho e reputação. O iceberg foi o instrumento. Mas a decisão foi humana. Quando o iceberg raspou o casco do Titanic às 23h40, o impacto não foi um choque violento como muitos imaginam. Não houve uma explosão ensurdecedora. Para muitos passageiros, foi apenas uma vibração estranha, um tremor metálico percorrendo a estrutura do navio. Mas abaixo da linha d'água, o dano já estava feito. A colisão não abriu um único rasgo gigantesco. Em vez disso, deformou chapas de aço e comprometeu rebites ao longo de uma extensão significativa do costado de estibordo. A água começou a invadir os compartimentos dianteiros, primeiro o porão de carga, depois as salas de correio e os compartimentos das caldeiras. Minutos após o impacto, o comandante Edward Smith foi informado da situação. O engenheiro-chefe e os oficiais relataram entrada de água. Em seguida, Thomas Andrews, o projetista do navio e representante do estaleiro Harland and Wolff a bordo, foi chamado para avaliar os danos. A conclusão de Andrews foi rápida e devastadora. Mais de 4 compartimentos estavam sendo alagados. O Titanic fora projetado para flutuar com até 4 compartimentos inundados. Mas a água estava ultrapassando essa margem. À medida que a proa baixava, a água transbordaria de um compartimento para outro, como uma sequência de copos conectados. O erro inicial, manter velocidade elevada em área de gelo, havia levado à colisão. Agora, uma segunda camada de decisões começava a determinar o ritmo da tragédia. Uma delas foi o atraso na compreensão pública da gravidade da situação. Por volta da meia-noite, ficou claro para o comando que o navio não sobreviveria. Andrews estimou algo entre 1h30 a 2 horas antes do afundamento completo. Mas essa informação não foi imediatamente transmitida aos passageiros de forma clara. A evacuação começou sem senso de urgência visível. A ordem era mulheres e crianças primeiro, mas muitos passageiros da primeira classe hesitaram em embarcar nos botes. O navio parecia estável. As luzes permaneciam acesas. A orquestra tocava. Não havia pânico generalizado. Essa percepção enganosa foi consequência direta da forma como o desastre estava se desenvolvendo. O Titanic não estava afundando rapidamente como um navio atingido por explosão ou colisão frontal. Ele estava morrendo lentamente. Outra decisão crucial foi o número de botes salva-vidas. O Titanic carregava 20 botes, suficientes para cerca de 1.178 pessoas. Havia mais de 2.200 a bordo. Embora o número estivesse em conformidade com os regulamentos britânicos da época, esses regulamentos baseavam-se na tonelagem, não na capacidade real de passageiros. Essa falha não foi uma decisão de última hora naquela noite. Foi um erro estrutural, anterior à viagem. Mas suas consequências tornaram-se irreversíveis após a colisão. E ainda houve a questão do uso dos botes. Os primeiros botes foram lançados parcialmente vazios. Alguns saíram com menos da metade da capacidade. A ausência de comunicação clara sobre a gravidade da situação, somada à incredulidade de passageiros e tripulantes, reduziu o aproveitamento inicial da única chance real de sobrevivência. Enquanto isso, na sala de rádio, os operadores enviavam sinais de socorro, primeiro o CQD, depois o recém-introduzido SOS. O navio Carpathia respondeu e mudou sua rota para ajudar. Mas estava a mais de 90 quilômetros de distância. Levaria horas para chegar. Horas que o Titanic não tinha. A decisão de manter alta velocidade levou à colisão. A confiança excessiva na engenharia levou à subestimação do risco. A regulamentação inadequada limitou os botes. E a evacuação inicial lenta reduziu as chances de sobrevivência. O erro que condenou o Titanic não foi um único momento congelado no tempo. Foi uma cadeia de decisões, algumas tomadas em minutos, outras anos antes da viagem inaugural. À 1h da manhã, a inclinação da proa já era perceptível. Às 2h da manhã, a água alcançava o convés dianteiro. Às 2h20, o navio partiu-se e desapareceu sob o Atlântico. Mais de 1.500 pessoas morreram naquela noite. Mas ainda precisamos analisar algo fundamental. Até que ponto aquela decisão inicial, manter velocidade em campo de gelo, foi realmente excepcional? Ou era reflexo de uma mentalidade compartilhada por toda a indústria naval da época? Se queremos entender o erro que condenou o Titanic, precisamos ir além da colisão e olhar para o ambiente cultural e operacional da navegação transatlântica em 1912. Manter velocidade elevada em áreas com relatos de gelo não era algo exclusivo do Titanic. Era prática relativamente comum. Capitães experientes confiavam na vigilância visual e na manobrabilidade dos navios.
A lógica era simples: o gelo seria avistado a tempo, e o navio poderia desviar. Mas essa lógica dependia de três fatores que naquela noite falharam simultaneamente: visibilidade perfeita, mar com ondulação suficiente para destacar os icebergs e tempo de reação adequado. O mar estava normalmente calmo. A noite era escura, sem lua. E o Titanic navegava rápido demais para as condições. Há também a questão das mensagens de alerta. Ao longo do dia 14 de abril, o Titanic recebeu múltiplos avisos de gelo. Um deles, enviado pelo navio SS California, indicava a presença de grandes campos de gelo e que a embarcação havia parado devido às condições. Essa mensagem foi recebida na sala de rádio do Titanic, mas não chegou formalmente à ponte com a urgência necessária. Os operadores sem fio estavam ocupados transmitindo mensagens privadas dos passageiros para Cape Race, em Newfoundland. O sistema de rádio ainda não era tratado como canal prioritário de segurança. Era, em parte, um serviço comercial. Esse detalhe é fundamental. A tecnologia que poderia ter salvado vidas ainda não estava integrada a protocolos rígidos de segurança marítima. A comunicação dependia da iniciativa individual. Enquanto isso, o California, que estava relativamente próximo, viu foguetes no horizonte naquela noite. Mas seu operador de rádio já havia encerrado o turno e desligado o equipamento. Ele não ouviu os pedidos de socorro do Titanic. Essa é outra camada da tragédia: falhas sistêmicas de comunicação. Mas voltando à decisão central, a velocidade. O Titanic navegava a cerca de 22 nós. Ele não estava em velocidade máxima absoluta, mas estava muito próximo dela. Reduzir para 15 ou 16 nós teria aumentado significativamente o tempo de reação após o avistamento do iceberg. Poderia ter permitido uma manobra mais eficaz ou, no mínimo, reduzido a extensão do dano. Por que não reduzir? Porque reduzir velocidade implicava admitir risco iminente. E a cultura marítima da época operava sob a confiança de que navios modernos eram capazes de lidar com tais desafios. O Titanic era promovido como praticamente inafundável, não porque fosse indestrutível, mas porque seus compartimentos estanques eram considerados uma revolução de segurança. Essa confiança tecnológica influenciava mentalidades. A crença implícita era: mesmo que algo aconteça, o navio sobreviverá. Essa confiança afetou decisões antes da viagem, durante a construção, como o número limitado de botes, e durante a travessia. O erro que condenou o Titanic não foi apenas a manutenção da velocidade. Foi a combinação de confiança excessiva na engenharia, subestimação ambiental, protocolos de comunicação ainda imaturos, regulamentações ultrapassadas e decisões tomadas sob padrões culturais da época. Nenhum indivíduo isoladamente afundou o Titanic. Foi um sistema que falhou. Após o desastre, as consequências foram profundas. Investigações nos Estados Unidos e no Reino Unido resultaram em reformas significativas na segurança marítima. Foi criado o Serviço Internacional de Patrulha do Gelo. Tornou-se obrigatória a disponibilidade de botes para todos a bordo. O rádio passou a operar 24 horas por dia em navios de passageiros. O mundo aprendeu, a um custo terrível. O Titanic tornou-se símbolo não apenas de tragédia, mas de lição histórica. Ele representa o momento em que a humanidade percebeu que progresso tecnológico não elimina risco. Que natureza não se curva à confiança humana. E que decisões aparentemente rotineiras podem ter consequências irreversíveis. O iceberg foi o agente físico. Mas o erro foi humano. E, mais profundamente, cultural. Há um detalhe que muitas vezes passa despercebido quando falamos do erro que condenou o Titanic. Ele não foi uma decisão dramática tomada sob pânico. Foi uma escolha tranquila, rotineira, quase burocrática. Continuar em velocidade elevada. Essa decisão foi tomada horas antes do impacto. E foi mantida mesmo após sucessivos avisos de gelo. É importante entender que o Titanic não estava em corrida oficial pelo recorde da travessia. A White Star Line não tinha tradição de buscar a Blue Ribbon, o prêmio simbólico pela travessia mais rápida do Atlântico. Mas havia algo igualmente poderoso: reputação. O Titanic era o maior navio já construído. Sua viagem inaugural carregava expectativa mundial. Manter cronograma era parte da imagem de eficiência e superioridade técnica. Reduzir drasticamente a velocidade teria sido uma admissão tácita de perigo. E, naquela cultura marítima, o gelo era visto como um risco administrável, não como uma ameaça inevitável. Outro ponto essencial é que o Titanic não alterou significativamente sua rota após os avisos daquele dia.
A rota adotada era comum para a época. O problema não era estar no Atlântico Norte em abril, era navegar naquela velocidade específica sob aquelas condições específicas. Naquela noite, o mar estava tão calmo que se tornou inimigo invisível. Normalmente, a ondulação quebra na base dos icebergs, criando espuma branca visível à distância. Em 14 de abril de 1912, o oceano parecia um espelho escuro. O iceberg tornou-se uma sombra indistinta contra o horizonte. Sem ondas. Sem lua. Sem margem de erro. Quando Frederick Fleet avistou o iceberg às 23h40 e tocou o sino 3 vezes, o Titanic estava a menos de 1 minuto do impacto. A essa velocidade, a distância percorrida a cada segundo era enorme. Mesmo com reação imediata da ponte, o tempo simplesmente não era suficiente. Se estivesse navegando a velocidade reduzida, talvez o iceberg fosse visto com segundos adicionais, segundos que poderiam significar desvio completo ou colisão menos severa. Esse é o ponto crítico. O erro não foi ignorar o iceberg. Foi reduzir a margem de segurança a praticamente zero. E então há o erro estrutural anterior à viagem, os botes salva-vidas. Mesmo que a colisão tivesse ocorrido da mesma forma, uma quantidade adequada de botes poderia ter evitado a maioria das mortes. A regulamentação britânica exigia um número baseado na tonelagem do navio, não no número real de passageiros. O Titanic cumpria a lei, mas a lei estava desatualizada. Isso nos leva a uma conclusão desconfortável. O Titanic não afundou apenas por causa de um iceberg. Afundou por causa de um sistema que acreditava estar à frente da natureza. Afundou por confiar demais na engenharia. Afundou por operar sob regras antigas em uma era nova. O comandante Edward Smith não foi um aventureiro irresponsável. Era experiente e respeitado. William Murdoch reagiu de acordo com o treinamento. Thomas Andrews fez a avaliação correta assim que entendeu os danos. Mas nenhum deles conseguiu superar a decisão anterior: navegar rápido demais em um campo de gelo sob condições visuais adversas. O erro que condenou o Titanic foi a combinação de confiança excessiva e complacência operacional. Uma decisão que parecia normal. Uma prática considerada aceitável. Uma margem de segurança reduzida por hábito. E o resultado foi irreversível. Existe ainda um último aspecto do erro que condenou o Titanic que precisa ser compreendido, e ele vai além da colisão, além da velocidade e além da engenharia. É o erro da normalização do risco. Em 1912, o Atlântico Norte era uma das rotas mais movimentadas do mundo. Icebergs não eram novidade. Navios cruzavam aquelas águas todos os anos. Alertas eram frequentes. E, na maioria das vezes, nada acontecia. Quando um risco se repete sem gerar desastre, ele começa a parecer aceitável. Esse é o ponto central. O Titanic não foi o primeiro navio a navegar em área com gelo. Não foi o primeiro a manter velocidade. Não foi o primeiro a confiar na vigilância visual. Mas foi o navio que encontrou a combinação exata de fatores que transformaram prática comum em tragédia histórica. Naquela noite, o SS California estava parado, cercado por gelo, a uma distância relativamente próxima. Seu operador de rádio havia encerrado o turno. Quando foguetes foram vistos no horizonte, não houve compreensão imediata da gravidade da situação. A comunicação falhou não por malícia, mas por ausência de protocolo rigoroso. A cultura marítima da época não tratava o rádio como equipamento vital contínuo. Após o Titanic, isso mudou. Outro elemento crucial foi o comportamento inicial da evacuação. A falta de senso de urgência nas primeiras fases do abandono reduziu drasticamente a ocupação dos botes lançados primeiro. A crença de que o navio permaneceria flutuando por muito tempo retardou decisões. Essa confiança vinha da engenharia, dos compartimentos estanques, das portas automáticas, da reputação do navio. O Titanic era promovido como virtualmente inafundável. Não porque fosse invulnerável, mas porque era considerado tecnologicamente superior a qualquer ameaça previsível. E é aqui que o erro se torna temporal. O Titanic não foi vítima apenas de gelo. Foi vítima da ilusão de controle absoluto. A humanidade estava vivendo o auge da Revolução Industrial. Arranha-céus surgiam. Pontes gigantescas eram erguidas. Máquinas dominavam o mundo. O Titanic era a expressão máxima desse momento histórico. E talvez por isso seu naufrágio tenha sido tão impactante. Porque mostrou que tecnologia não elimina risco. Mostrou que protocolos precisam evoluir com a escala das inovações. Mostrou que confiança sem redundância é vulnerabilidade. Após 1912, o mundo marítimo mudou profundamente.
Passou a haver vigilância constante por rádio. Criou-se a Patrulha Internacional do Gelo. Regulamentações exigiram botes suficientes para todos. Simulações e treinamentos tornaram-se mais rigorosos. O Titanic pagou o preço que moldou a segurança marítima moderna. Mas, no centro de tudo, permanece aquela decisão simples. Manter velocidade elevada em uma noite escura, em campo de gelo, confiando que seria possível reagir a tempo. Foi uma escolha coerente com a mentalidade da época. Mas foi a escolha que eliminou a margem de erro. E no mar, como na história, quando a margem desaparece, o destino se decide em segundos. Quando analisamos friamente os fatos, percebemos que o desastre do Titanic não foi provocado por ignorância completa do perigo. O gelo era conhecido. As mensagens foram recebidas. A tripulação estava alerta. O que faltou não foi informação, foi mudança de comportamento diante da informação. O comandante Edward Smith sabia da presença de gelo na região. Outros navios haviam reportado campos extensos e icebergs à deriva. Ainda assim, o Titanic manteve sua marcha praticamente inalterada ao cair da noite. Isso revela algo crucial sobre decisões humanas sob contexto de rotina. Quando um risco é frequente, mas raramente catastrófico, ele deixa de provocar senso de urgência. A navegação no Atlântico Norte em abril envolvia gelo quase todos os anos. E quase todos os anos os navios atravessavam sem incidentes graves. A experiência acumulada reforçava a confiança. Esse é o ponto psicológico central. A decisão de manter velocidade não parecia temerária em 1912. Parecia normal. Mas normalidade não é sinônimo de segurança. Ao manter cerca de 22 nós naquela noite, o Titanic reduziu sua capacidade de resposta a um único fator, a detecção visual antecipada. Sem radar, tecnologia que só se tornaria comum décadas depois, tudo dependia de olhos humanos na escuridão. E a escuridão venceu. Se o iceberg tivesse sido avistado 30 segundos antes, talvez o desvio fosse completo. Se a velocidade fosse menor, talvez o impacto fosse frontal, não lateral. Se o mar tivesse ondulação, talvez a espuma denunciasse a ameaça. Se os avisos de gelo tivessem sido formalmente consolidados em uma estratégia de redução de velocidade obrigatória, talvez o cenário fosse diferente. Mas nenhum desses Cs existiu naquela combinação exata. O Titanic avançava como símbolo da confiança humana no progresso. Seu casco compartimentado era visto como revolução de segurança. Suas portas estanques podiam ser fechadas remotamente. Sua estrutura era considerada robusta. Essa confiança moldou decisões desde o projeto até a navegação. Não houve uma única escolha imprudente e isolada. Houve uma sequência de decisões coerentes com a mentalidade da época. E foi essa coerência cultural que se revelou fatal. Quando o navio desapareceu às 2h20 da manhã, mais de 1.500 pessoas ficaram no Atlântico gelado. A maioria não morreu por impacto, morreu por hipotermia em minutos. O oceano não foi violento. Foi impassível. E a lição que ficou ecoou por gerações. O erro que condenou o Titanic não foi apenas navegar rápido. Foi acreditar que velocidade e tecnologia compensavam vulnerabilidade ambiental. Foi operar no limite da margem de segurança. Foi tratar alertas como rotina, não como exceção. A tragédia de 1912 tornou-se um divisor de águas porque expôs a fragilidade por trás da autoconfiança industrial. O Titanic não era frágil. Mas sua margem era. E quando a margem desaparece, o destino não precisa de muito mais do que um bloco de gelo à deriva. O mais perturbador é perceber que nada naquela noite parecia, isoladamente, uma decisão extrema. Não houve um ato de imprudência espetacular. Não houve uma ordem irresponsável gritada sob pressão. Não houve desafio deliberado às advertências. Houve continuidade. O Titanic seguiu fazendo o que grandes transatlânticos faziam. Seguiu dentro da cultura operacional vigente. Seguiu dentro da confiança construída por anos de navegação sem desastre semelhante. E é exatamente por isso que o erro é tão poderoso como lição histórica. Porque ele não nasce do caos. Ele nasce da rotina. Após o naufrágio, as investigações britânica e americana analisaram minuciosamente cada decisão tomada. O comandante Smith foi criticado por manter a velocidade. Oficiais foram questionados sobre protocolos. A White Star Line foi pressionada sobre os botes. Mas o resultado final apontava para algo mais amplo. A indústria marítima inteira precisava mudar. E mudou. Passou a ser obrigatório que navios mantivessem escuta de rádio contínua. Os requisitos de botes foram ampliados drasticamente.
Criou-se a Patrulha Internacional do Gelo para monitorar o Atlântico Norte. Procedimentos de segurança passaram a priorizar prevenção ativa, não apenas reação. O Titanic tornou-se catalisador de uma nova mentalidade, a de que tecnologia não substitui prudência. E, olhando com o distanciamento de mais de um século, a decisão de manter velocidade em campo de gelo parece óbvia como erro. Mas em 1912, ela não parecia. Esse é o ponto mais difícil de aceitar. O erro que condenou o Titanic foi invisível no momento em que foi tomado. Era uma escolha alinhada com experiência, prática e confiança. Era considerada razoável. Era normal. E justamente por isso foi devastadora. Porque quando sistemas inteiros operam com margem mínima de segurança, o desastre não precisa de exagero, precisa apenas de coincidência. O iceberg foi coincidência. A velocidade foi escolha. A cultura foi contexto. A tragédia foi consequência. No fim, o Titanic não afundou por arrogância explícita, nem por desafio à natureza. Afundou porque acreditou que estava seguro o suficiente. E seguro o suficiente é, muitas vezes, o erro mais perigoso de todos. E talvez o aspecto mais profundo de tudo isso seja entender que o Titanic não foi vítima de um erro técnico isolado, mas de uma confiança acumulada ao longo de décadas de progresso. No início do século XX, a humanidade vivia uma era de otimismo industrial quase inabalável. Pontes atravessavam rios gigantescos, locomotivas cruzavam continentes, cidades cresciam verticalmente. O Titanic era o símbolo flutuante dessa mentalidade. Ele não era apenas um navio, era uma declaração de capacidade. Quando o comandante manteve a velocidade naquela noite, ele não estava desafiando a natureza, estava agindo dentro da lógica operacional vigente. Reduzir drasticamente a marcha significaria admitir que o risco era inaceitável. E naquela cultura marítima, o risco era algo administrável, não algo paralisante. O gelo era comum. A navegação noturna era comum. A velocidade era comum. Nada parecia extraordinário. O problema é que riscos administráveis dependem de margens. E naquela noite, a margem foi consumida pouco a pouco. Primeiro, pelos avisos de gelo tratados como parte da rotina. Depois, pela decisão de manter quase velocidade máxima. Em seguida, pelas condições ambientais extraordinariamente desfavoráveis. E, por fim, pela limitação estrutural do projeto, apenas 4 compartimentos poderiam ser inundados com segurança. Quando o iceberg foi avistado, não havia mais margem. Havia apenas segundos. A manobra ordenada foi rápida. As portas estanques foram fechadas. A tripulação reagiu com disciplina. Thomas Andrews fez sua avaliação técnica com precisão. Nada disso foi incompetente. Nada foi caótico no início. Mas a matemática estrutural já estava decidida. O Titanic não afundou imediatamente. Ele afundou lentamente, e isso reforçou a ilusão de controle. A iluminação permaneceu acesa por horas. O convés ainda parecia estável no início da evacuação. Muitos passageiros relutaram em entrar nos botes porque o navio parecia mais seguro do que uma pequena embarcação suspensa no escuro sobre o oceano gelado. Essa é outra consequência da confiança tecnológica. Ela molda a percepção. Quando um sistema parece robusto, as pessoas acreditam nele até o último momento. A falta de pânico inicial não foi ignorância, foi confiança. Confiança na engenharia, nos oficiais, na estabilidade aparente. Enquanto isso, a água avançava compartimento por compartimento. O projeto do navio previa divisórias que não alcançavam totalmente o convés superior. À medida que a proa afundava, a água simplesmente transbordava para o próximo compartimento, como uma sequência inevitável. O Titanic foi projetado para sobreviver a danos graves, mas não a danos distribuídos ao longo de tantos compartimentos. E essa distribuição foi consequência direta do ângulo e da velocidade no momento da colisão. Se a velocidade fosse menor, o impacto poderia ter sido mais concentrado. Se o impacto fosse frontal, menos compartimentos teriam sido comprometidos. Se menos compartimentos fossem inundados, o navio poderia ter permanecido flutuando. Mas a velocidade transformou um desvio parcial em uma raspagem longa o suficiente para abrir múltiplas seções do casco. E então a tragédia deixou de ser evitável. Mais de 1.500 pessoas morreram não porque o navio afundou instantaneamente, mas porque não havia capacidade suficiente de evacuação para todos. Esse é outro elo da cadeia. O número de botes não foi considerado problema antes da viagem porque a regulamentação permitia. A lei estava desatualizada, mas estava sendo cumprida. Mais uma vez,
normalidade confundida com segurança. O Titanic não foi um navio ilegal. Não foi comandado por um capitão inexperiente. Não foi operado por tripulação despreparada. Ele foi vítima de um sistema que acreditava que estava seguro o bastante. E esse é o erro que o condenou. Não foi arrogância explícita. Foi excesso de confiança estrutural. Foi complacência operacional. Foi tratar advertências como rotina. Foi manter velocidade onde prudência exigia margem. A noite estava calma demais. O mar estava liso demais. O iceberg estava invisível demais. A confiança estava alta demais. E quando a margem desapareceu, a tecnologia não conseguiu compensar. O Titanic tornou-se símbolo eterno não apenas por seu tamanho ou pela quantidade de vítimas, mas porque expôs uma verdade incômoda: progresso não elimina vulnerabilidade. Sistemas complexos exigem margens amplas. Quando essas margens são comprimidas por hábito, reputação ou confiança, o desastre não precisa ser extraordinário, precisa apenas ser possível. O erro que condenou o Titanic foi humano. Foi cultural. Foi sistêmico. E, acima de tudo, foi invisível até que fosse tarde demais. E no instante final, quando a popa do Titanic se ergueu contra o céu estrelado e as luzes finalmente se apagaram, o que afundava não era apenas um navio, era uma era de certezas absolutas. O som do aço se partindo ecoou sobre um oceano imóvel. Pessoas agarravam-se a corrimões, outras saltavam para a água que cortava como lâminas de gelo. A proa já havia desaparecido. A estrutura não suportou o estresse extremo. O casco se partiu, às 2h20 da manhã de 15 de abril de 1912, o maior transatlântico do mundo desapareceu sob a superfície. E tudo começou horas antes, com uma decisão que parecia rotineira: manter a velocidade. Essa escolha não foi feita com arrogância escancarada. Foi feita dentro de um contexto cultural onde o risco era administrado com base na experiência passada. Décadas de travessias bem-sucedidas haviam construído uma percepção de controle. O gelo era um obstáculo conhecido. A engenharia moderna era confiável. O navio era compartimentado. A tripulação era experiente. Mas segurança não é apenas a soma de competências técnicas. Segurança é margem. E naquela noite, a margem foi consumida silenciosamente. Velocidade alta reduziu o tempo de reação. Condições ambientais reduziram a visibilidade. Protocolos de comunicação reduziram a urgência. Regulamentações reduziram a capacidade de evacuação. Nenhuma dessas decisões isoladamente parecia catastrófica. Juntas, tornaram-se irreversíveis. O Titanic é estudado até hoje porque ele expõe um padrão que se repete na história humana. Sistemas complexos não falham apenas por erro gritante, mas por pequenas normalizações acumuladas. A confiança gradualmente substitui a prudência. O improvável começa a parecer impossível. A margem é comprimida porque sempre funcionou antes. E então, uma noite sem lua, em um mar calmo demais, essa margem desaparece. Após o desastre, o mundo mudou. A Patrulha Internacional do Gelo foi criada para monitorar o Atlântico Norte. Navios passaram a manter rádio ligado 24 horas por dia. Regulamentos exigiram botes suficientes para todos a bordo. Treinamentos de evacuação tornaram-se obrigatórios. A indústria aprendeu, tarde demais para aqueles que ficaram nas águas geladas, mas a tempo de salvar incontáveis vidas no século seguinte. O Titanic tornou-se símbolo não apenas de tragédia, mas de transformação. Ele ensinou que tecnologia não substitui prudência. Que reputação não substitui redundância. Que confiança sem margem é vulnerabilidade disfarçada. O iceberg foi apenas o gatilho físico. O erro foi estrutural. Foi humano. Foi cultural. E talvez essa seja a razão pela qual, mais de um século depois, ainda falamos sobre ele. Porque a história do Titanic não pertence apenas a 1912. Ela ecoa sempre que sistemas complexos operam no limite. Sempre que advertências são tratadas como rotina. Sempre que a confiança supera a cautela. O Titanic não afundou apenas por bater em gelo. Afundou porque acreditou que estava seguro o bastante. E essa é uma lição que atravessa gerações. Se você gosta de análises profundas como essa, que vão além da superfície dos acontecimentos e exploram decisões, contexto e impacto histórico real, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o canal a continuar produzindo documentários longos, detalhados e baseados em fatos. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Aqui você encontra história naval e militar contada com profundidade, rigor e narrativa envolvente, sempre focando no que realmente moldou o destino dos acontecimentos.
Nos vemos no próximo capítulo da história.